Querida Ditinha, desculpa a demora em te escrever, mas a vida anda corrida. Os ensaios pro curta já começaram, eu tava sem tempo de passar no correio, e o Pedro até brinca que parece que ele mora sozinho. Eu recebi o livro que você me mandou, o da Kay Jameson. Eu li só um pedacinho no almoço, mas eu já gostei muito. Eu não sabia que tinha tanto artista que também era bipolar. Eu sabia só do Van Gogh, mas não da Virginia Woolf, Sylvia Plath, Robert Schumann e Lord Byron. Eu fiquei pensando se não tem uma pesquisa de artistas bipolares do Brasil. Eu chutaria que a Clarice Lispector e Lima Barreto tinham um quê de bipolar. Ah, sei lá, vai saber. Eu não sei se tem a ver com a doença, mas parece que atinge mais a gente que mexe com arte. Você pinta quadros incríveis. E você sabe que eu acho um absurdo eles ficarem naquele quartinho cheio de pó. A mamãe escrevia textos lindos. E eu tenho teatro. E agora o cinema, né? Eu prometo que assim que eu tiver folga, eu pego o primeiro ônibus pra Ribeirão. Eu tô louca pra comer seu bolo de milho de novo. O famoso bolo da vó Ditinha. Esse sim também é uma obra de arte. Vai ficar tudo bem. Beijo, Joana. Querida Ditinha, eu não vou conseguir ir no aniversário do Júlio. E sim, você acertou. Eu não tô bem. Eu não consigo mentir pra você, né? Faz dias que eu tô de molho em casa. O Pedro ia viajar com o namorado, mas ele até adiou a viagem, porque ficou preocupado. Um dia ele entrou no meu quarto, gritando que não aguentava mais me ver daquele jeito, de moletom furado e remela no olho. Me pegou pelo braço e, me arrastando, me jogou no chuveiro. Eu só não xinguei porque eu tava sem força, mas foi bom tomar banho, pra variar. Eu juntei as poucas forças que tinha pra te escrever, porque me faz muito bem. Parece que só a senhora me entende. Mas não se preocupa. Eu já passei no Dr. Tavares. Ele trocou o comprimido azul por um amarelo e eu já tô melhorando. Ah, eu não vou mais fazer aquele filme. Eu avisei a diretora que eu fiquei doente e pedi desculpas. Ela entendeu. Eu voltei aos pouquinhos a ler aquele livro da Kay Jameson e me identifiquei muito com os relatos dos artistas quando deprimidos. Vai ficar tudo bem. Beijo, Joana. É difícil expressar em palavras o que eu sofri. O desejo que parecia rasgar o meu coração pelas raízes. A terrível sensação de estar sozinho em um universo vazio. As agonias que me arrebataram como se o sangue corresse frio, como gelo pelas veias. Nojo de viver. Impossibilidade de morrer. Eu parei de compor. Minha mente parecia ficar mais fraca à medida que meus sentimentos se tornavam mais intensos. Eu não fiz nada. Um único poder me foi deixado: o de sofrer. Hector Berlioz. A sangria é um procedimento médico que era utilizado desde a Grécia Antiga. Acreditava-se que as doenças eram causadas pelo desequilíbrio de 4 fluidos corporais:
os humores: o sangue, a bile amarela, a bile negra e a fleuma. A esses humores também eram associados certos temperamentos: o sangue ao otimismo, a bile amarela à irritabilidade, a bile negra à depressão e a fleuma à ausência de emoções. Desconhecendo como funcionava a circulação sanguínea, os médicos acreditavam que o sangue podia estagnar, causando vários tipos de doenças. A sangria era feita para remover esse sangue estagnado. É usando o mesmo raciocínio que aplicavam sanguessugas nos pacientes. Depois de muitos séculos dessa prática, descobriu-se que a sangria mais matava os pacientes do que curava. Essa prática sempre me fascinou. E na minha visão bem entortada da coisa, de certa forma funciona. Há momentos que você sente uma dor, mas uma dor tão forte que você sente vontade de morrer. Aí você pega uma faca, um gilete, que seja, e faz uma pequena incisão. O alívio é instantâneo. Parece que junto com o sangue também sai a bile negra, daí vem o alívio. Quando a dor é insuportável, você corta ainda mais fundo, porque você quer que todos os humores saiam de você e só fique a fleuma. Você quer ficar fleumática. Você faz uma sangria para evitar o pior, então, de certa forma, funciona. Fazia 3 semanas que eu não lavava o cabelo. 7 noites que eu não dormia. Minha mãe disse que eu devia ter dormido um pouco, que era impossível ficar tanto tempo acordada, mas se isso aconteceu foi com os olhos abertos. Eu tinha ficado olhando para o verde luminoso dos ponteiros do relógio ao lado da cama, acompanhando seus círculos e semicírculos toda a noite inteira, sem perder um só segundo, minuto ou hora. Eu não tinha lavado as minhas roupas ou o cabelo porque parecia uma ideia estúpida. Eu via os dias do ano se estendendo diante de mim como uma série de caixas brancas e brilhantes, separadas uma da outra pela sombra escura do sono. Só que agora a longa perspectiva das sombras, que distinguia uma caixa da outra, tinha subitamente desaparecido. E eu vi os dias cintilando à minha frente como uma avenida clara, larga e desolada até o infinito. Eu achava estúpido lavar algo num dia para no dia seguinte ter que lavar de novo. Ficava cansada só de pensar naquilo. Queria fazer as coisas de uma vez e me ver livre de tudo. Sylvia Plath. Meus sentimentos neste momento são realmente lamentáveis. Estou sofrendo com uma depressão do espírito como eu nunca antes senti. Lutei em vão contra a influência dessa melancolia. Fiquei insano, com longos períodos de horrível sanidade. Durante esses ataques de inconsciência absoluta, eu bebi. Deus sabe o quanto ou por quanto tempo. De fato, meus inimigos atribuíram a insanidade à bebida, em vez da bebida à insanidade. Edgar Allan Poe. Querida Ditinha, tô melhor. O Pedro tá feliz que eu tô ajudando mais na faxina. Eu voltei às aulas, tentando compensar minhas faltas. Tô sentindo prazer de novo em atuar. O Dr. Tavares trocou o comprimido amarelo por um branquinho.
fico irritada com esse tanto de remédio que eu tô tomando. Na verdade, eu odeio ter que precisar desse tanto de remédio pra funcionar. Mas vai ficar tudo bem. Beijo, Joana. Querida Ditinha, é muito bom voltar a te escrever depois de tanto tempo. Eu sei, foi muita burrice eu ter parado os remédios. Mas é isso, né? A gente fica bem por causa do remédio e esquece porque precisa dele. Vó, não sei da onde a senhora tira forças para ser tão disciplinada com o tratamento. Eu acho que agora eu consigo lembrar um pouco do que aconteceu. Eu joguei os remédios fora e fiquei maníaca 2 dias depois. Eu coloquei aquele vestido brilhante que usei no último Réveillon e uma peruca rosa do Pedro e saí. Gastei R$ 1.300 numa lojinha de R$ 1,99. Eu deixei tudo na loja. Depois eu entrei no restaurante e me ofereci para fazer um show da Márcia Pantera. E, e depois eu só lembro de acordar no hospital. Foi a mesma coisa quando a mamãe morreu, sabe? Eu recebi a sua ligação e eu já tava uns dias sem tomar os remédios. Botei o mesmo vestido, mas sem a peruca, e saí andando por aí. Acho que transei com alguém, mas não tenho certeza. Dessa vez eu não transei com ninguém. Mas o Pedro disse que eu passei a mão na bunda do Dr. Tavares. Ai, vó, era disso que você estava falando? Quando você falava que ficava sem vergonha nesse estado? A senhora também já passou a mão na bunda do seu psiquiatra? Aguardo ansiosa por sua visita. Falei para todas as enfermeiras do seu bolo de milho. Na última visita do papai, ele me trouxe o livro da Kay. E de novo, eu me identifiquei muito com os relatos dos artistas maníacos. Parece que não sou só eu que faço merda quando maníaca. Ninguém prevê quanto tempo levará até que os remédios tenham efeito e ele comece a ser ele mesmo novamente. Enquanto isso, ele escreve e revisa traduções furiosamente com uma espécie de brilho torto. E fala sobre si mesmo em conexão com Aquiles, Alexandre o Grande, Hart Crane, Hitler e Cristo. É de partir o coração. Robert Lowell. Por nenhuma razão, comecei a me sentir muito bem. De repente, eu sabia como era a vida de tudo ao meu redor. Eu sabia como era ser uma árvore, uma folha de grama e até um coelho. Não dormi muito. Eu apenas andei por aí com esse sentimento maravilhoso. Um dia eu estava passando em um restaurante e de repente eu soube como era ser um leão. Eu entrei no restaurante e disse ao garçom: "Traga-me um bife, não cozinhe, apenas traga." Então ele me trouxe esse bife cru e eu comecei a comê-lo. Os outros clientes olharam com nojo e comecei a perceber que talvez fosse um pouco estranho. Então fui ao reitor da universidade onde ensinava e disse: "Eu me sinto muito bem, tire-me daqui." Então eles me internaram.
Theodore Hottick. Tenho sido um homem com balões de ar debaixo das axilas e éter na alma. Tenho sido um homem com balões de ar debaixo das axilas e éter na alma. Tenho sido um homem com balões de ar debaixo das axilas e éter na alma. Tenho sido um homem com balões de ar debaixo das axilas e éter na alma. Benjamin Haydon. Querida Ditinha, tô me recuperando. Aos poucos eu tô entendendo como que funciona a subida e descida dessa montanha-russa. Se bem que eu não acho que a gente é uma montanha-russa. É mais como aquele brinquedo do Play Center, o Turbo Drop. Lembra que a senhora adorava esse brinquedo? Você sempre queria ir nele quando a gente ia no Play Center. Eu lembro de você gritando de felicidade e eu de medo, quase me cagando nas calças. Eu ficava segurando a sua mão o tempo todo e o funcionário ficava te olhando perplexo. Uma senhora rindo que nem uma criança. Eu queria ser como você, vó. Gargalhando na subida e descida do brinquedo. Mas eu acho que eu sou mais como a mamãe, que também se cagava de medo do Turbo Drop. É bem como a Kay fala naquele livro, né? A gente vive nos extremos das emoções. Por isso que tanto bipolar se comparava com camaleão. A Virginia Woolf escreveu: Você sabe como sou um camaleão em minhas mudanças. Um dia sou um leopardo, cheio de pintas. Outro dia, um rato. E Percy Shelley acreditava que os melhores poetas são uma raça muito camaleônica. E a amiga de Lord Byron disse que se 10 indivíduos assumissem a tarefa de descrever Byron, nenhum dos 10 concordaria em seu veredito. A verdade é que o caráter de camaleão de Byron torna difícil retratá-lo. Camaleão refere-se a todos os répteis pertencentes à família Chamaeleonidae. O nome camaleão é derivado das palavras gregas chamai, que significa na terra ou no chão, e leon, que significa leão, ou seja, leão da terra ou leão no chão. É uma das mais conhecidas famílias de lagartos distribuídos na África, sul da Europa e da Ásia. Há cerca de 202 espécies de camaleões, a maior parte delas na África, ao sul do Saara, estando também presentes em Portugal e na Espanha. As características que distinguem os camaleões de outros lagartos são sua língua rápida e alongada, seus olhos, que podem ser movidos independentemente um do outro, possuindo uma visão de 360 graus. Sua cauda preensil, presente em alguns membros da família. E, claro, pela habilidade de algumas espécies em trocar de cor. Ao contrário do que se acredita, que essa mudança de cor sirva para se camuflar e fugir dos predadores, estudos recentes indicam que essa habilidade vai além de uma característica de sobrevivência. A mudança de cor é uma forma do camaleão mostrar aos outros indivíduos de sua espécie como está o seu temperamento no dia. As cores mudam se ele estiver de bom ou mau humor, ou se está na época de reprodução.
Querida Ditinha, eu acho que eu tô entrando em depressão de novo. Mas dessa vez eu tô mais irritada do que letárgica. Eu tava terminando de ler aquele livro, mas eu quase joguei pela janela de frustração. Eu leio sobre todos esses artistas incríveis e eu me sinto um desperdício de espaço. Quando eu tô deprimida, eu só quero dormir. E na mania eu só faço merda, gasto dinheiro e assedio sexualmente o meu médico. Eu acho que eu só peguei a parte bosta da doença mesmo. Eu não sirvo pra nada. Querida Ditinha, eu não sirvo pra nada. Acho que vou ter outra crise de novo, eu não aguento mais. Não consigo mais lutar contra esse transtorno de humor. Na verdade, eu quero me esvaziar de todos os humores e só ficar com a fleuma. Quero ficar fleumática. Nem escrever direito eu consigo mais. E pra que escrever? Eu nunca fiz nada de extraordinário como meus conterrâneos psiquiátricos. A Virginia Woolf escreveu Mrs. Dalloway e Orlando. A Sylvia Plath escreveu A Redoma de Vidro. O Van Gogh pintou 150 quadros quando ficou internado. Na Euforia, Robert Schumann compôs umas 30 músicas. E Lord Byron publicou A Peregrinação com 24 anos. A senhora pinta quadros incríveis. E eu? Sou apenas uma escritora medíocre. Essas pessoas pelo menos fizeram algo de bom para o mundo. Eu só dou trabalho para vocês. Acho que a Joana foi a única coisa que fiz direito nessa vida. Não posso permitir que ela me veja nesse estado de novo. Quero que vocês saibam que vocês foram a melhor coisa que me aconteceu. O pouco de felicidade que senti foi por causa de vocês duas. Então tomei uma decisão que acho que será melhor para todos. Vai ficar tudo bem. Beijos. Por que você fez isso? Tá, essas pessoas fizeram coisas muito fodas. Mas que vida desgraçada que elas tiveram. Ainda mais numa época que não tinha diagnóstico, remédio, tratamento, nada. Não tem livro, quadro, música que vale a pena isso. Virginia Woolf encheu os bolsos de pedra e se afogou no rio. Sylvia Plath enfiou a cabeça no forno. Robert Schumann morreu de fome no hospício. Lord Byron e Van Gogh só não se mataram porque não tiveram tempo. A febre pegou o Lord Byron e atiraram na barriga do Van Gogh. Mas eu não duvido que se matariam se tivessem mais tempo. Você escrevia coisas incríveis. E mesmo com remédio e tratamento, cortou os pulsos. Quer saber? Eu tô cagando se eu não vou fazer nada de relevante. Se eu sirvo pra alguma coisa, é pra ter uma vida melhor. Essas pessoas mereciam uma vida melhor. Você merecia uma vida melhor. Pra mim, obra de arte é ter uma vida boa. Esses dias eu sonhei com você e com todos esses artistas. Todo mundo numa festa, sabe? Acho que porque eu queria dar um momento de felicidade para essas pessoas. Nem que seja na minha imaginação.